Você já se perguntou onde está Deus quando a vida parece desmoronar? Quando a oração não é respondida, o dinheiro acaba, a porta não se abre e o silêncio parece ser a única resposta do céu. Muita gente diz: se o Senhor é meu pastor, por que eu continuo passando por isso? Vivemos numa geração que confunde fé com facilidade, bênção com conforto e presença de Deus com ausência de problemas. Mas e se a presença dele estiver justamente nas provações? E se o cuidado do pastor não for te tirar do vale, mas o te ensinar a atravessá-lo com fé? O Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, recitado até por quem não acredita em Deus. Mas o que muitos não percebem é que ele não fala de uma vida sem dor. Fala de uma vida acompanhada. Uma vida em que o pastor nunca abandona suas ovelhas, mesmo quando o caminho é escuro. Você já teve a sensação de estar sozinho mesmo orando? Já duvidou de Deus porque as coisas não saíram do seu jeito? E se eu te dissesse que às vezes o nada me faltará de Deus, significa que Ele vai permitir que falte tudo, menos Ele. Essa é a profundidade do Salmo 23. É uma oração que não fala apenas sobre provisão, mas sobre dependência total. É um salmo que nos ensina que a verdadeira segurança não está em ter, mas em pertencer. Davi, o autor do salmo, conhecia bem o que era caminhar entre perigos. Antes de ser rei foi pastor, antes de liderar, serviu. Antes de vencer gigantes, enfrentou o anonimato e o desprezo. E foi no silêncio do campo, cuidando de ovelhas, que ele aprendeu o maior segredo espiritual. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Essa frase não é uma declaração de riqueza, é uma declaração de confiança. É Davi dizendo: mesmo que tudo falhe, se Deus estiver comigo, eu tenho tudo o que preciso. Mas será que nós temos essa mesma fé? Será que continuamos confiando quando o milagre não vem no nosso tempo? Será que continuamos orando quando o vale é longo e escuro? Ou só chamamos Deus de pastor quando tudo está bem? O Salmo 23 é um convite, não para uma religião, mas para uma relação. Uma relação onde Deus guia, alimenta, corrige, restaura e protege. E nesta série vamos orar e meditar verso por verso, entendendo como viver debaixo dessa direção divina. Hoje começamos essa jornada espiritual para entender que ter o Senhor como pastor é mais do que acreditar, é se render. E quando você se rende a Ele, o medo perde força, a escassez perde poder e a alma encontra descanso. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Poucas frases são tão simples e ao mesmo tempo tão profundas. Mas será que realmente entendemos o que Davi quis dizer com isso? Será que ele estava dizendo que quem serve a Deus nunca passa necessidade, nunca sente dor ou nunca enfrenta escassez? Se fosse assim, muitos servos fiéis estariam desamparados. Porque a verdade é que até mesmo os justos enfrentam dias de falta. Mas há algo que o mundo não entende. Quando o Senhor é o teu pastor, o que falta na tua mão nunca falta na tua alma. Porque Ele supre não apenas o que você quer, mas o que você precisa. Você já percebeu como às vezes Deus não te dá o que você pede, mas te dá força para suportar o que você não entende? Quantas vezes o nada me faltará se manifestou não em abundância, mas em sustento? Davi sabia o que era depender de Deus em cada detalhe. Enquanto cuidava de ovelhas, ele entendia que o pastor não leva o rebanho para onde as ovelhas querem ir, mas para onde há vida. E às vezes, para chegar lá, é preciso passar por caminhos áridos, terrenos difíceis e noites frias. Mas o pastor nunca abandona as ovelhas no meio do caminho. É assim com Deus. Ele sabe o que precisamos antes mesmo de pedirmos. E o nada me faltará é uma promessa de presença constante, não de ausência de luta. Deus não prometeu uma vida sem tempestades, prometeu um abrigo em meio a elas. Vivemos em um tempo em que as pessoas medem a fé pelo que têm, mas a fé verdadeira é medida pela confiança em quem conduz. Porque quando o Senhor é o teu pastor, a tua segurança não está na conta bancária, nem na estabilidade do mundo, está no caráter de Deus.
Quantas vezes você duvidou da presença de Deus porque algo deu errado? Será que você não estava apenas sendo guiado para um pasto melhor, mesmo sem perceber? Davi diz, o Senhor é o meu pastor. Isso é pessoal. Não é o pastor da multidão, é o meu. É alguém que conhece o meu nome, as minhas fraquezas, os meus medos e ainda assim me chama para perto. Esse versículo é uma declaração de relacionamento, não de religião. É o reconhecimento de quem sabe que o sustento da alma não vem do mundo, vem de Deus. E quem aprende a confiar nesse pastor entende. Mesmo que falte tudo ao redor, não faltará o essencial. Não faltará paz. Não faltará direção. Não faltará presença. Porque quem tem o Senhor como pastor tem tudo o que realmente importa. Deitar-me faz em verdes pastos. Essa é uma das imagens mais belas e profundas do Salmo 23. Ovelhas só se deitam quando estão seguras. Elas não descansam se sentem medo, fome ou ameaça. Por isso, quando Davi diz que o Senhor o faz deitar em verdes pastos, ele está dizendo, Deus me dá uma paz que o medo não consegue roubar. Mas pense bem, vivemos em uma geração que nunca descansa. Dormimos cansados e acordamos exaustos. Vivemos conectados, ansiosos, preocupados com o amanhã. E chamamos isso de vida normal. Quantas vezes você deitou, mas não descansou? Quantas noites você orou, mas a mente continuou gritando, cheia de medo e incerteza? O mundo te ensina a correr, competir, conquistar, mas Deus te convida a no parar, confiar e descansar. E isso é revolucionário. Porque descansar espiritualmente é um ato de fé. É dizer, eu não controlo tudo, mas confio em quem controla. O descanso de Deus não é apenas físico, é da alma. É aquele tipo de paz que você não entende, mas sente. É quando tudo ao redor parece incerto, mas dentro de você há silêncio, porque o pastor está perto. Davi aprendeu que o descanso não vem de ausência de problemas, mas de presença divina. Ele não diz deito porque quero, mas deitar me faz. Ou seja, Deus precisa me fazer parar. Porque às vezes a gente se acostuma tanto com o caos que esquece como é viver em paz. Será que Deus não tem te feito parar para te restaurar? Será que o que você chama de atraso, Deus está chamando de cuidado? Há momentos em que o pastor nos conduz a lugares de repouso, não para nos punir, mas para nos proteger. Ele sabe que o coração cansado não ouve bem e a alma agitada não enxerga com clareza. Por isso, ele nos leva aos verdes pastos, lugares de nutrição, silêncio e renovação. E repare, Davi não diz, eu encontrei verdes pastos. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos. Ou seja, é Deus quem me conduz ao descanso que eu não escolheria sozinho. Porque se dependesse de nós, continuaríamos correndo, tentando resolver tudo pela força. Mas Deus, em sua sabedoria, nos obriga a parar. Ele interrompe o ritmo do mundo para nos ensinar a depender dele. Então, se hoje você sente que Deus te fez parar, não reclame. Agradeça. Talvez Ele esteja te preparando. Talvez Ele esteja restaurando sua fé, curando sua mente e preparando o próximo passo. Porque ovelha que não descansa não ouve a voz do pastor. E Deus quer falar contigo, não no barulho da pressa, mas na calma do pasto verde. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Há uma doçura nessa frase, mas também uma força espiritual profunda. Porque Deus não apenas manda, Ele guia. E quem guia vai junto. Isso muda tudo. Vivemos em uma época em que todo mundo quer guiar sua própria vida. Somos ensinados desde cedo a seguir o coração, a fazer o que sentimos. Mas quantas vezes o coração te levou por caminhos turbulentos? Quantas vezes o que parecia certo te deixou em águas agitadas? Quantas decisões você tomou impulsivamente e depois percebeu que o problema não era o caminho, era a pressa? Quantas vezes você confundiu movimento com direção? Deus não nos conduz com empurrões, mas cuide com mansidão. Ele não grita, ele sussurra. E é por isso que poucos o ouvem. O barulho do mundo é alto demais, mas quem aprende a aquietar a alma, descobre que a voz do pastor é suave, firme e inconfundível. Águas tranquilas representam paz, clareza e renovação.
No Oriente, pastores levavam suas ovelhas a águas calmas, porque ovelhas não bebem de rios turbulentos. Elas têm medo. Da mesma forma, Deus sabe que não conseguimos nos alimentar espiritualmente quando estamos ansiosos. Por isso, Ele nos guia até lugares de paz interior. Mas note o detalhe: guia-me mansamente. Não é de forma brusca, não é forçada. Deus não arrasta ninguém. Ele me conduz com amor. Ele mostra o caminho, mas espera que a ovelha confie o suficiente para segui-lo. Você tem deixado Deus te guiar ou tem tentado forçar o caminho? Será que o que você chama de demora é, na verdade, a paciência de Deus te conduzindo para não te perder? Às vezes queremos correr, mas Deus diz, ande devagar. Queremos decidir, mas Ele diz, espere. Queremos agir, mas Ele diz, acalme-se. Porque o que Deus quer não é apenas te levar ao destino, é te transformar durante o caminho. E essa transformação só acontece quando você aprende a andar no ritmo dele. A voz do pastor não é apressada. Ela é mansa, mas poderosa o suficiente para fazer o caos se calar. Quando ele fala, o medo se cala. Quando ele guia, a alma encontra rumo. Quando ele conduz, o coração descansa, mesmo sem entender tudo. Por isso, se hoje o teu caminho parece confuso, não pare de ouvir. Talvez Deus esteja te levando a um lugar onde o barulho não entra, onde só a voz dele importa. E é ali, nas águas tranquilas, que ele restaura a tua alma e te faz perceber. A paz não está na ausência de problemas, mas na presença do pastor. Refrigera a minha alma. Que frase curta e ao mesmo tempo tão cheia de significado. Davi não está pedindo riqueza, fama ou vitória. Ele está pedindo alívio. Alívio para o cansaço da alma, para as dores invisíveis, para as batalhas internas que ninguém entende. Vivemos em um mundo cheio de pessoas cansadas, não de trabalhar, mas de lutar por dentro. Gente que sorri por fora, mas está esgotada por dentro. Gente que parece forte, mas está quebrada em silêncio. E o mais triste é que muitos se acostumaram a viver assim, acreditando que é normal ter uma alma ferida. Quantas vezes você acordou sem força e mesmo assim continuou, fingindo que estava tudo bem? Quantas vezes você ouviu, você precisa ser forte, quando na verdade só queria descansar nos braços de Deus? Davi sabia o que era isso. Ele enfrentou rejeição, traição, perseguição e culpa. Mas, acima de tudo, ele aprendeu algo. Ninguém cura a alma como Deus. O mesmo Deus que cria universos também restaura corações quebrados. Quando Davi diz, refrigera a minha alma, ele está dizendo, Deus sopra a vida onde há desânimo, toca onde ninguém mais consegue tocar, cura o que o tempo não curou. A alma é o campo de batalha da fé. É onde travamos as lutas mais silenciosas, entre o medo e a esperança, entre a fé e a dúvida, entre o passado e o futuro. E quando a alma adoece, tudo perde sentido. Mas o pastor conhece cada ferida, cada cicatriz, cada parte que você tenta esconder. Será que você tem deixado Deus tocar nas áreas da sua alma que você esconde até de si mesmo? Ou será que ainda tenta remendar sozinho aquilo que só Ele pode restaurar? Refrigera significa refrescar, renovar, restaurar. É o ato de Deus soprar vida nova onde o coração já estava seco. É o Espírito Santo se movendo dentro de você e te lembrando. Você ainda tem propósito, ainda há caminho, ainda há cura. Muitas pessoas oram pedindo que Deus mude o que está fora. Mas o Salmo 23 nos ensina que ele começa mudando o que está dentro. Porque se a alma for curada, tudo ao redor começa a se alinhar. Deus não promete uma vida sem feridas, mas promete refrigério em meio à dor. Ele é o Deus que entra onde psicologia, conselhos e força de vontade não chegam. Ele vai fundo até o ponto em que o trauma nasceu e sopra. Eu ainda estou aqui. Então, se hoje sua alma está cansada, se você sente que perdeu o brilho, a fé ou o sentido, não se culpe. Apenas diga, Senhor, refrigera a minha alma. Porque quando Ele toca, a dor cessa. E quando Ele fala, o coração volta a bater com esperança. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome.
Davi reconhece algo profundo aqui. Ele não confia em si mesmo para escolher o caminho. Ele entende que o coração humano é enganoso, que as emoções podem cegar e que apenas Deus sabe o trajeto certo. Mas o curioso é que Davi não diz, guia-me pelos caminhos fáceis, e sim pelas veredas da justiça. Veredas são caminhos estreitos, tortuosos, muitas vezes solitários. São trajetos que exigem fé, paciência e obediência. Quantas vezes você já se sentiu perdido, mesmo tentando fazer tudo certo? Quantas vezes perguntou, Deus, por que esse caminho está tão difícil se estou te obedecendo? A verdade é que as veredas da justiça nem sempre parecem justas aos nossos olhos. Porque o caminho de Deus não é o mais rápido, é o mais certo. Ele não te leva pelo atalho, ele te leva pela rota da transformação. Antes de te levar para o destino, ele te prepara para suportá-lo. Há momentos em que Deus nos guia por lugares desconfortáveis, não para nos punir, mas para nos purificar. E se ele te tirou de algum lugar, foi porque ali não havia mais crescimento. O pastor nunca conduz a ovelha para o deserto sem propósito. Ele a leva para fortalecer a fé. Davi diz, por amor do seu nome. Isso significa que Deus guia você não apenas pelos seus méritos, mas pelo compromisso que ele tem com quem ele é. Quando Deus promete algo, ele não volta atrás, porque o nome dele está em jogo. Você já parou para pensar que, às vezes, o que parece atraso é, na verdade, proteção? E se o caminho que você queria teria te destruído e Deus te desviou por amor? As veredas da justiça também representam decisões corretas em meio à pressão. Quantas vezes a vida te empurra para atalhos fáceis, mentir, disfarçar, se vingar, desistir? Mas Deus te chama a andar no caminho estreito, porque Ele sabe que o atalho da carne é o desvio da alma. Ser guiado por Deus exige rendição. É dizer, Senhor, eu não entendo, mas confio. E esse é o ponto onde a fé se torna madura, quando você deixa de buscar explicações e passa a buscar direção. Lembre-se, a ovelha não precisa entender o mapa, apenas confiar no pastor. E se ele está te guiando por um vale, é porque lá existe algo que vai te preparar para a próxima estação. Deus não te leva onde a sua vontade quer ir. Ele te leva onde o seu propósito precisa estar. E mesmo que o caminho pareça difícil, ele nunca erra a direção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essa talvez seja uma das frases mais fortes já escritas por um ser humano. Davi não está falando de um vale imaginário. Ele fala de experiências reais de desespero, perseguição, medo e solidão. E o que mais chama a atenção é que ele diz, ainda que eu ande. Ou seja, ele não foi deixado ali. Ele está passando por ali. Será que você já se sentiu assim? Como se estivesse atravessando um vale escuro, sem entender por que Deus permitiu aquilo. E o silêncio de Deus nesses momentos parece ausência ou teste. O vale da sombra da morte representa tudo aquilo que ameaça a nossa fé. Perda, luto, depressão, desânimo, rejeição, traição, medo. Mas repare, Davi não diz vales da morte, e sim sombra da morte. Porque o que o inimigo tenta mostrar como o fim é só uma sombra. E sombra não tem poder de matar, tem poder de assustar. O vale é inevitável, mas é nele que Deus revela o que realmente está dentro de nós. Quando tudo está claro, qualquer um pode louvar. Mas quando tudo fica escuro, só quem tem intimidade com o pastor continua andando. Você já percebeu que o vale não é o fim da jornada, mas parte do caminho? E se o vale que você tanto teme for justamente o lugar onde Deus quer te mostrar que Ele é real? Deus não nos livra de todos os vales, mas nos acompanha dentro deles. Davi não diz, porque tu me tiras do vale. Ele diz, porque tu estás comigo. Essa é a diferença entre quem conhece a presença e quem só conhece a teoria. Uma presença de Deus não impede o vale, mas transforma o vale em testemunho. A sombra da morte também representa a ilusão do medo. O medo é uma sombra que parece grande,
mas perde força quando a luz da presença de Deus brilha. E é por isso que o inimigo tenta te prender no escuro, porque ele sabe que uma alma que confia na presença de Deus não se curva à sombra, apenas segue em frente. Muitos acham que fé é ausência de medo, mas fé é continuar caminhando até mesmo tremendo. É olhar para o vale e dizer: eu não entendo, mas sei que Deus está comigo. Será que você consegue confiar em Deus, mesmo quando o cenário parece perdido? Ou será que sua fé depende de enxergar a saída antes de dar o próximo passo? O vale é o lugar onde aprendemos a andar pela fé, não pela vista. E quando saímos do outro lado, descobrimos algo poderoso. Deus nunca nos prometeu ausência de vales, prometeu presença constante. Então, se hoje você sente que está nesse vale, não desista. Continue andando, porque o vale é apenas um corredor entre o que você era e o que Deus está te preparando para ser. E quem caminha com o pastor nunca termina no vale. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essa é uma das declarações mais surpreendentes de Davi, porque à primeira vista, vara e consolo parecem coisas opostas. Mas no reino de Deus, até a correção é prova de amor. Você já percebeu que às vezes o que mais dói é exatamente o que te salva? Quantas vezes Deus te impediu de ir por um caminho e só depois você entendeu que Ele estava te protegendo, não te punindo? A vara e o cajado eram ferramentas essenciais de um pastor. A vara servia para corrigir e proteger, afastando predadores. O cajado, com sua ponta curva, servia para guiar e puxar a ovelha quando ela se desviava. Ou seja, Deus usa a vara para te defender do inimigo e o cajado para te trazer de volta quando você se afasta. O problema é que muitas vezes confundimos correção com rejeição. Mas quem Deus corrige, Ele ama. A disciplina do pastor não é castigo, é cuidado. É o toque firme que impede a ovelha de cair no precipício. Será que você tem resistido à vara de Deus? Será que está reclamando de uma porta fechada, quando na verdade ela é uma cerca de proteção? Davi entendeu que o consolo verdadeiro não está na ausência de correção, mas em saber quem é que te corrige. Quando é o pastor quem toca, até o corte cura, porque ele nunca disciplina para destruir, ele disciplina para restaurar. Há dores que só existem porque Deus te ama demais para te deixar onde você está. Ele permite o desconforto para despertar a consciência. E quando você entende isso, o coração encontra paz até nas podas da vida. Quantas vezes você orou pedindo que Deus te abençoasse, mas Ele começou te corrigindo? Será que a bênção que você quer não depende primeiro da transformação que Ele está tentando gerar em você? O cajado também representa direção espiritual. Há momentos em que Deus não fala com voz audível, mas te puxa de volta com circunstâncias. Um atraso, uma decepção, uma perda. Às vezes é o cajado invisível de Deus te chamando de volta para o centro da vontade dele. E é por isso que Davi diz: eles me consolam. Porque o consolo não está no prazer, está na segurança de saber que Deus está guiando cada passo. A vara e o cajado são sinais de que o pastor ainda está perto. E se ele ainda te corrige, é porque ainda se importa. Então, quando a vida te apertar, quando Deus te confrontar, quando algo não sair como você esperava, lembre-se, não é rejeição, é redirecionamento. O pastor está te protegendo de algo que você ainda não enxerga. E o verdadeiro consolo é esse: saber que o Deus que te ama o bastante para te salvar, também te ama o bastante para te corrigir. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Essa é uma das imagens mais poderosas de todo o Salmo 23. Porque Davi não diz: tu me escondes dos meus inimigos, nem tu me tiras do meio deles. Ele diz: tu preparas uma mesa diante deles. Isso é Deus dizendo: eu não vou te tirar da guerra, eu vou te fazer vencer nela. Você já percebeu que Deus, às vezes, não remove as pessoas que te perseguem, Ele te abençoa diante delas. Quantas vezes você quis fugir da humilhação, mas Deus te fez permanecer para te exaltar no mesmo lugar? Deus não prepara a mesa em um lugar aleatório,
Ele prepara Mund na presença dos inimigos. Isso significa que ele transforma o ambiente da dor em palco de vitória. O mesmo cenário que parecia o fim se torna o cenário da glória. Enquanto o inimigo trama o mal, Deus prepara o banquete. Enquanto te julgam, Deus te justifica. Enquanto te desprezam, Ele te honra. E quando chega o momento dele, ninguém pode impedir o que ele vai fazer. Será que você tem fé suficiente para continuar sentado à mesa, mesmo enquanto os inimigos ainda te observam? Você confia que o mesmo Deus que permitiu a afronta vai te honrar diante de todos? Muitos se desesperam com a presença dos inimigos, mas o verdadeiro Filho de Deus entende. Inimigo é sinal de destino. Quanto maior a resistência, maior a unção que está para ser liberada. O diabo não persegue quem está parado. Ele persegue quem está prestes a ser usado por Deus. E quando Deus prepara uma mesa, ele não faz às pressas. Ele faz com calma, com excelência, com detalhe. Porque ele quer que todos vejam que a vitória veio das suas mãos. O banquete que ele prepara é completo e só se senta quem ele convida. A mesa também representa comunhão e propósito. Enquanto o inimigo observa, Deus te alimenta. Enquanto o mundo duvida, Deus te renova. Ele não te alimenta para que você se vingue. Ele te alimenta para que você permaneça de pé com o coração limpo. Você consegue imaginar o poder dessa cena? Deus te servindo em meio à guerra. Deus te fortalecendo em meio à inveja. Deus te sustentando no meio do caos. O mesmo vale que parecia escuro se torna cenário de celebração. E os inimigos que zombaram da tua fé terão que assistir à fidelidade de Deus se cumprir na tua vida. Porque o pastor nunca se esquece das suas ovelhas, e ele sempre prepara uma mesa para quem não desistiu no meio do vale. Então, se hoje você sente que está cercado, não tema. Talvez Deus não vá te tirar da batalha agora, mas está arrumando a mesa. E quando tudo estiver pronto, ele vai te dizer: senta-te, eu mesmo preparei isso para ti. A tua vingança será a tua paz. A tua resposta será a tua vitória. E o banquete que Deus vai servir diante dos teus inimigos será a prova de que ele sempre esteve contigo. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmo começa com o Senhor à frente, conduzindo, e termina com a bondade e a misericórdia atrás, acompanhando. Davi está literalmente cercado por Deus, guiado pela frente e sustentado por trás. É o círculo perfeito da presença divina. Você já parou para pensar que, mesmo sem perceber, a bondade de Deus tem te seguido o tempo todo? Quantas vezes você foi livrado de algo que nem soube que estava te ameaçando? A palavra certamente mostra a convicção de Davi. Ele não diz talvez nem quem sabe. Ele diz dá certamente. Isso é fé madura. A certeza de que, independentemente do que aconteça, Deus continua bom. Mas note, Davi não fala que a bondade e a misericórdia vão à frente, e sim que seguem. Isso significa que enquanto você anda, Deus vai deixando rastros de graça atrás de você. Tudo o que você toca, tudo o que você supera, tudo o que você suporta, se torna testemunho de que Deus esteve ali. Será que você consegue enxergar a mão de Deus nas cicatrizes do seu passado? E se aquilo que você chamou de fracasso foi, na verdade, o caminho que te trouxe até aqui? A bondade é o favor de Deus, aquilo que Ele faz porque te ama. A misericórdia é o perdão de Deus, aquilo que Ele faz porque entende a tua fraqueza. E Davi termina dizendo que as duas o seguirão todos os dias da vida. Não é às vezes, não é quando Ele acerta. É todos os dias, mesmo nos dias ruins. Mesmo nos dias em que você cai, duvida, erra ou se sente indigno, a bondade e a misericórdia não desistem de te seguir. Deus não te persegue com culpa, Ele te persegue com graça. E é por isso que quem anda com o pastor termina onde Davi termina. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa não é apenas uma promessa de vida eterna, é uma realidade presente. Habitar na casa do Senhor é viver consciente da presença dEle aqui e agora.
É entender que a vida pode mudar, mas o pastor continua o mesmo. Você consegue imaginar viver com essa certeza todos os dias? Saber que não importa o que aconteça, você está cercado pela bondade e pela misericórdia de Deus. Esse é o final da jornada. Davi começou dizendo, o Senhor é o meu pastor, e termina dizendo, habitarei na casa do Senhor. Ou seja, o caminho começou com confiança e terminou com comunhão. Porque quem caminha com o pastor nunca termina longe dele. E é aqui que o Salmo 23 se torna mais do que poesia, se torna oração. Uma oração de quem entendeu que a vida com Deus não é uma estrada sem vales, mas um caminho com presença constante. Então, se você está cansado, ferido ou sem direção, ore assim: Senhor, guia-me outra vez. Que a tua bondade e a tua misericórdia me sigam e que eu jamais me afaste da tua presença. Porque no fim das contas, quem tem Deus tem tudo. Sabe, se tem algo que o Salmo 23 nos ensina, é que a vida com Deus não é sobre entender todos os caminhos, mas sobre confiar em quem nos guia em cada passo. Talvez hoje você esteja em um vale, talvez esteja cansado, se sentindo sozinho, sem forças. Mas lembre-se, o mesmo Deus que guiou Davi também está cuidando de você agora. Ele te vê, ele te ouve, ele te protege. E mesmo que tudo pareça confuso, a bondade e a misericórdia dele ainda te seguem. Então, se essa mensagem falou com você, escreva aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Vamos encher os comentários dessa declaração de fé e, como um ato profético, um lembrete público de que Deus ainda cuida das suas ovelhas. E antes de sair, se inscreva no canal, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda prepara mesas no meio dos vales. Que o Senhor te abençoe, te guie pelas veredas da justiça, te console nos dias difíceis e te faça habitar todos os dias da tua vida na presença dele. Em nome de Jesus. Amém.